Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Você está feliz? Amém. Deus seja louvado. Eu também estou muito feliz. Eu escutando aquele provar e vede, né? Eu fiquei pensando como Deus dirige as coisas, né? E a mensagem que Deus tem nessa manhã para todos nós é semelhante ao provar e vede. E eu sempre penso assim, meus irmãos, que Deus tem sempre uma mensagem para nós. E eu creio que quando a gente estuda a vida de Jesus foi uma vida muito intensa. Eu acho que viver com Jesus era de tirar o fôlego. Porque a gente vai vendo a vida de Jesus como é que era. Nossa, era uma vida bem, vamos dizer assim, agitada e bem envolvida. Jesus era uma pessoa que se envolvia muito. Jesus era uma pessoa que estava sempre envolvido com os seres humanos e com o Pai Celestial. Essa era a missão de Jesus aqui na Terra. Então, a gente hoje vai estudar um pouquinho sobre Lucas capítulo 9. Nós vamos ver algo que me chamou muito a atenção no livro de Lucas capítulo 9. Vamos fazer mais uma oração? Bondoso Deus e querido Pai, nesse momento, Pai, nós invocamos o Teu santo nome porque a Tua palavra está sendo aberta. E toda vez, Pai, que a Tua palavra é aberta, a voz pode ser de um ser humano, mas a palavra é do Senhor. É o Senhor que vai falar mais uma vez, Pai, que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja aberto para que nós possamos não só ouvir com os ouvidos, mas receber com o coração, Pai, com desejo, Pai, de viver aquilo que o Senhor está nos pedindo. Nos ajude, Pai. Nós precisamos muito da iluminação do Espírito Santo. E eu clamo, Pai, por essa presença, o mesmo Deus que inspirou os profetas a escrever o livro sagrado. Que o mesmo Deus esteja aqui nos dando a compreensão. Eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O capítulo 9 fala da instrução dos 12. Meus irmãos, isso não é aqui que a gente vai ser a mensagem, mas eu só quero que nós começamos a olhar por aí. Jesus deu a instrução dos 12 e o verso 1 tem algo muito interessante. Olha o verso 1 do capítulo 9. Diz assim, ó: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuar curas. Então, Jesus, ele chama os 12, ele dá poder e autoridade para eles. Ele dá poder e autoridade para eles. A mesma coisa a gente estudou na semana hoje com Moisés. Deus deu poder e autoridade para Moisés. Deus, quando chama alguém, ele dá poder e autoridade para esse servo que ele chamou. E nós precisamos ter. Depois, se nós olharmos mais embaixo, fala de Herodes e João Batista. Depois, se nós formos no verso 10, fala a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Depois, no verso 18, tem a confissão de Pedro. Eu acho tão lindo que somente quando os discípulos reconheceram quem era Jesus, Jesus pôde dizer realmente quem era ele. Quando Pedro reconheceu quem era Jesus, ele começou a falar a missão dele. Aí ele começou a falar. E então eu entendi o que está em João capítulo 17, o verso 3, que diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então a vida eterna é nós conhecer quem é Deus. A vida eterna é nós conhecer quem é Jesus. E eu digo, meus irmãos, que conhecer não é de ouvir falar. Eu conheço alguém quando eu ando com ele. Aí eu conheço. Mas de ouvir falar, eu não posso ouvir falar de Jesus. Eu preciso andar com Jesus para saber quem é ele. E quando nós olhamos agora, no verso 23 em diante, fala: os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Meus irmãos, quando Jesus levou a cruz, ele levou a cruz para quê?
para ser crucificado nela. Não faz sentido eu tomar a minha cruz, como Jesus disse, se eu não quero ser crucificado nela. Não faz sentido. Por isso que Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu estou crucificado com Cristo. Era o que Paulo dizia. Se nós olharmos depois no verso 28, fala da transfiguração de Jesus. Esse momento, meus irmãos, é muito importante nós entender, para nós entender a mensagem de hoje de manhã. Jesus escolheu 3 dos 12 para estar com ele. Ele escolheu 3, ele escolheu Pedro, João e Tiago, no verso 28. Por que ele escolheu esses 3, se ele tinha 12? Meus irmãos, nós vamos ver que nós temos que perguntar para o texto por que isso. Nós temos que perguntar para Jesus, por que isso? Tu tinha 12, por que tu escolheu? Hoje de manhã eu falei na classe. Tinha um tempo que me incomodava muito quando eu lia assim. Deus escolheu Jacó e rejeitou a Esaú. E eu pensava assim, que tristeza, coitado de Esaú. Eu pensava assim, que tristeza. Meus irmãos, Deus escolhe quem Ele quer. Ele não rejeitou Esaú para salvação. Ele simplesmente escolheu Jacó por um propósito que ele tinha. E ele escolheu porque ele quis assim. Quando eu começo por esse princípio, já fica diferente. Deus escolhe quem Ele quer para uma missão que Ele quer. Por quê? Não sei. Como Ele é Deus, Ele tem toda a autonomia para fazer isso. Então, eu já começo pelo princípio de aceitar. E Ele escolheu esses 3 por quê? Esses 3 Ele também escolheu em outro momento. Esses 3 que iam ver Jesus sendo transfigurado e eles ouviram a voz de Deus falando, este é meu filho amado, ouve ele. Isso foi antes da cruz. Lá no Getsêmani, Jesus escolheu os mesmos 3. Primeiro ele mostrou a glorificação dele, depois ele mostrou a humilhação dele, para os mesmos 3. E ele escolheu esses 3 para confortar todos os outros. Esses 3 viram a glória de Jesus, primeiro a glória, depois eles viram a humilhação de Jesus. Meus irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, volta e meia a gente lê assim, que diz que os discípulos eram tardios para ouvir, tardios para entender o que Jesus queria dizer. E eu pergunto e eu vejo que muitas vezes é o nosso problema também. Então Jesus aqui, ele se transfigurou na frente dos 3 e eles viram. E Pedro, como sempre, Pedro muito afoito, Pedro disse, Senhor, é tão bom ficarmos aqui. Quem sabe nós fizemos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar por aí mesmo. A palavra diz que Pedro nem sabia o que ele estava dizendo. Mas agora nós vamos entrar na mensagem. A cura de um jovem possesso. E o texto começa a dizer assim, no dia seguinte do quê? Da transfiguração no monte. Eles estavam no monte, Jesus foi transfigurado, agora eles estão descendo do monte. Olha só, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, e de repente, e o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, mas eles não puderam. Opa, o que aconteceu aqui? Mas Jesus já tinha dado autoridade para eles. Jesus tinha dado, quando Jesus enviou eles em missão, Jesus deu autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. Mas aqui eles não conseguiram.
Eu sempre fico pensando assim, né? Quando a gente vai pensando, eles tinham, agora eles não têm mais. O que aconteceu para eles não ter mais? O verso 41 diz assim: respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Trazei o menino, trazei teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhavam de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Meus irmãos, eu fico pensando assim, Jesus, a palavra de Deus lá em Filipenses, diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, ele assumiu uma forma de servo, ele se tornou em semelhança de homem e ele era reconhecido em figura humana. Então Jesus andava assim com as pessoas, a maioria tinha Jesus como um profeta, outros tinham como um impostor, cada um tinha uma visão de Jesus. Mas ele era reconhecido entre as figuras humanas. E eles andavam assim, E eu fico pensando assim, só que ele era um homem maravilhoso. Jesus era um homem maravilhoso. Jesus curava mortos. Imagina Jesus multiplicando aqueles pães e peixes. Imagina. Eu sempre digo, quando eu leio a Bíblia, eu entro na história como se eu estivesse lá. Eu entro na história como se eu estivesse lá. Imagina uma multidão, uma vasta multidão de gente. Jesus olha e diz assim: e agora, o que nós vamos fazer? Jesus sempre sabe o que ele vai fazer. É nós que não sabemos. E Jesus olha para nós e muitas vezes pergunta: o que agora eu vou fazer? Ele tem a resposta para tudo. E o povo se admirava, porque esse homem expulsava demônios, esse homem curava, esse homem fazia cego enxergar, esse era um homem especial, e era mesmo. E as pessoas se maravilhavam com este homem. Mas o verso 44 me chama muito a atenção. Olha o verso 44. Jesus disse aos discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Por que Jesus queria que eles fixassem isso na memória? Querida igreja, como é fácil reconhecer o poder de Deus quando está tudo bem na minha vida. Como é fácil reconhecer como a gente se alegra em falar do poder de Deus quando tudo está bem na minha empresa, na minha família, no meu casamento, na minha saúde. E Jesus, vendo o povo, se maravilhava com isso que Jesus fazia. E o povo se alegrava. Mas Jesus queria fixar uma coisa na mente deles, principalmente dos discípulos: que ele ia ser entregue. Que ele se entregue. E o verso 45 diz assim, eles, porém, não entendiam. Isto lhe foi-lhes encoberto para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Meus irmãos, o que Jesus me ensina aqui nesse texto? Jesus está dizendo assim: Bárbara, eu quero que tu me reconheça no momento mais difícil da tua vida. Eu quero que tu reconheça que eu sou Deus e que eu estou contigo. Querida igreja, nós temos mais dificuldade nesse mundo do que alegria. Temos ou não temos? Mas e por que quando vem as dificuldades, quando vem as provações, quando vem as dificuldades, parece que a gente acha que Deus não está com a gente? O Senhor, olhando a multidão toda, que diz que todos ficavam maravilhados, Jesus nunca perdeu o foco que ele veio fazer e o que tinha na frente dele.
Essa semana eu estudando e eu achei muito interessante. Antes de Jesus vir a esse mundo, Jesus sabia cada passo que ele ia dar aqui nesse mundo. Jesus não veio, nada pegou Jesus desapercebido, nada, gente. Ele sabia tudo o que ia acontecer antes de acontecer. E eu fico pensando assim, o Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele mesmo disse para os discípulos, eu tenho tantas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir. Hoje eu fico olhando assim, o Senhor diz para mim, Bárbara, eu tenho tanta coisa para te dizer, filha, mas eu ainda não posso te dizer porque tu não está preparado para ouvir. E eu fico pensando, se o Senhor de Jesus tivesse dito para os discípulos, quando ele estava andando com eles, Pedro, tu vai morrer crucificado. Tiago, tu vai ser morto à espada. Estevão, tu vai ser apedrejado. O que esses homens iam fazer? O Senhor Jesus diz que eles não receberam poder enquanto não era necessário. Mas quando foi necessário, eles receberam poder para dar a vida por Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus, ele não é limitado, gente, ele não tem problema, Deus não é limitado como nós. Mas ele quer que no momento difícil da minha vida, ele quer dizer assim, Bárbara, não te alegra somente quando eu estou te abençoando, quando eu estou fazendo maravilhas na tua vida. Não, Bárbara, eu quero que tu te alegra no momento mais difícil, porque eu quero que tu entenda que eu vou estar contigo no momento mais difícil da tua vida, mas é necessário tu passar por ele. É necessário, Bárbara. E eu fico pensando quando ele diz assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui quando eu vejo, né, ele sai assim, vamos dizer, ele sai de um povo todo numerado e ele pega agora, ele chama os discípulos e eu acho interessante porque ele diz aos seus discípulos, fixai os vossos ouvidos na seguinte palavra. É nisso que eu quero que vocês pensem. Daqui um pouquinho, vocês todos vão me abandonar. Daqui um pouquinho é a cruz que está na minha frente. Eu não vou estar multiplicando nada. Eu vou dar a minha vida por vocês. E eu quero que vocês creiam em mim. Eu quero que vocês continuem acreditando em mim. Eu estou dando a vida por vocês. Eu quero que vocês creiam nisso. Mas eu achei interessante que diz que eles não entendiam. Sabe por que às vezes a gente não entende? Isso se trata muito na psicologia. Diz que muitas vezes tu bloqueia tanto porque tu não quer ouvir a verdade que tu prefere ficar com o erro que é mais fácil. Isso se trata na psicologia muitas vezes. Quando a pessoa ela pega para enfrentar um erro, ela prefere acreditar numa mentira porque ela não quer enfrentar aquele erro, porque aquilo é dolorido para ela. E era o que os discípulos sentiam. Eles não queriam ver Jesus na cruz. Lembra quando Jesus falou, e Pedro diz assim, Senhor, se tu sabe que tu vai para Jerusalém, não vai. Que isso não aconteça contigo. Qual foi a resposta de Jesus? Te arreda, Satanás. Porque tu não cogita das coisas de Deus. Lá ele não estava repreendendo a Pedro, ele estava repreendendo o diabo que estava falando na boca de Pedro. E eu fico pensando assim para mim, logo depois, quando a gente vê as cartas de Pedro, Pedro diz assim, irmãos, eu não quero que vocês estranhem um fogo ardente que queima dentro de vocês, como se uma coisa extraordinária estivesse acontecendo, porque é um privilégio sofrer por Cristo. Ali ele já tinha aprendido. Ele já tinha aprendido que antes da glória, meus irmãos, vem a cruz. Antes de Cristo ser coroado, ele enfrentou a cruz. Antes dele ser glorificado, tem a cruz. Antes de nós recebermos a glorificação, tem a cruz. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos passar etapas da vida cristã, porque senão nós vamos se frustrar que nem os discípulos. Tem um louvor que canta assim, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, ele continua sendo Deus, só que às vezes é tão lindo as palavras, mas na hora da realidade não é tão bonito não. Mas precisa ser, meus irmãos.
precisa ser, meus irmãos. Eu quero que tu abra agora no livro de Lamentações. Lamentações depois de Jeremias, capítulo 3. O povo de Israel estava cativo. O profeta de Deus, vários profetas falaram tanto para o povo, falaram tanto para o povo. O povo não quis ouvir a voz de Deus através dos profetas. Não quiseram ouvir. Depois de Jeremias, Lamentações capítulo 3, estou orientando o filho e a nora, porque ainda são novos na fé e a gente tem que ajudar. Achou, Marcelo? Deus seja louvado. O livro de Lamentações é uma lamentação que Jeremias fez depois que o povo foi levado para cativeiro. O povo foi levado. E eu acho muito interessante quando a gente estuda, não foi ninguém que levou, foi Deus que entregou. Foi Deus que entregou o povo de Deus. Foi Deus que entregou. Na Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 21, o profeta diz algo muito interessante. Verso 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Qual era a esperança do profeta? Depois de 70 anos, eu vou trazer o povo de volta. Mas o profeta não ficou se lamentando porque o povo tinha sido levado cativo. Ele diz: infelizmente, o povo foi levado cativo porque não ouviu a voz do Senhor. Mas eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Depois de 70 anos, o povo vai ser liberto. E olha o verso 24. Diz assim, ó: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Eu quero que tu espera no Senhor. Eu quero que tu espera no Senhor, que tu não tenha pressa, mas que tu espera no Senhor. Não espera na ociosidade, espera no Senhor. Espera no Senhor. E o verso 25 diz assim, ó: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Um dia eu falei isso para o meu filho, e ele respondeu assim: mãe, Deus é bom para todos. Eu disse: sim, meu filho, mas nem todos veem a bondade de Deus. Quem não busca o Senhor vai dizer assim, ó: mas eu fiz um negócio bom, mas eu tenho um emprego bom, eu consegui umas coisas boas. Nossa, eu sou tudo isso. Ele atribui tudo a ele. Mas quem busca o Senhor e sabe quem nós somos diante de um conflito, tudo que acontece na minha vida eu atribuo ao Senhor. Eu atribuo ao Senhor. O Senhor é generoso comigo. O Senhor me guardou essa semana. O Senhor me sustentou essa semana. Não somente a mim, minha família, meus vizinhos, meus irmãos. O Senhor deu alimento. Mais um dia o Senhor me deu fôlego de vida. Louvado seja o teu nome. Quem busca o Senhor, atribua tudo ao Senhor, a bondade do Senhor. Quem busca o Senhor. Quem não busca o Senhor, atribui tudo a si mesmo. Por isso que não vê a bondade de Deus. Meus irmãos, eu já percebi que quando a gente vai para a Bíblia, só vê milagre de Deus quem crê nele e quem anda com ele. Tem vários textos do Evangelho que Jesus mandava até os incrédulos se retirar de perto dele. Porque não viam os milagres de Jesus. Eu quero dizer, se nós estamos aqui hoje, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus, agradeça a Deus. Se tu tem uma roupinha quentinha, agradeça a Deus. Se tu tem um alimento, agradeça a Deus. Se eu tenho um lugar para morar, agradeça a Deus. Não somos merecedor de nada disso. É graças a Deus. O verso 26 diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Não fica propalando muita coisa. Nós não sabemos muita coisa. Nós não sabemos muita coisa. Vamos deixar Deus trabalhar do jeito que Ele sabe que precisa trabalhar. E vamos crer nele. E vamos avançar pela fé, crendo nele. E fazendo o que Ele pede para nós fazer. E Ele diz assim, o verso 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E o verso 28 diz assim: assente-se solitário e fique em silêncio
porque este jugo Deus pôs sobre ele. Meus irmãos, cada um de nós, cada ser humano, Deus está trabalhando de uma maneira. Deus não trabalha com todos iguais. Deus trabalha com cada ser humano de uma maneira. De repente, a forma que Ele está trabalhando comigo não é a tua. Ele trabalha comigo na forma que eu preciso que Ele trabalhe. Nós somos seres diferentes. E eu fico olhando assim, eu acho tão lindo quando Ele diz assim, ó, assenta-te solitário e fica em silêncio. Não busca querendo saber muitas coisas. Não busca querer saber por que tu está vivendo isso, por que tu está passando por isso. Aqui o povo sabia por quê. Jeremias sabia por que ele estava escrevendo essa lamentação. O povo não quis ouvir a voz do Senhor. O povo não quis ouvir a voz do Senhor. E eu fico pensando, meus irmãos, nós não podemos ter dúvida da bondade de Deus. Nós não podemos ter dúvida do amor de Deus por cada um de nós. O Senhor diz que é a bondade dEle que nós não somos destruídos. É a bondade dEle, não é por nós ser bonzinho. É a bondade dEle. É por essa causa que nós não somos consumidos. Então eu não entendo muito como Deus está trabalhando. E eu não entendo muito porque que às vezes eu passo por algumas coisas. Eu não entendo muito. Mas uma coisa eu entendo. Deus está trabalhando na minha vida. E pelo fato de Ele estar trabalhando, eu sei nas mãos de quem está a minha vida. Nas mãos de um Deus de amor. Nas mãos de um Deus que cuida de cada detalhe da minha vida. E a pena inspirada diz que quando Deus permite uma prova, dona Nede, diz assim que só vai sair o que não presta de nós. Nada de bom vai sair, só o que não presta. E quando Deus permite tu passar por uma prova, dobra os joelhos e pede para Deus graça para passar por ela. Não pede para Deus retirar isso de ti. Porque o Senhor deu um tempo de graça para cada um de nós. Cada um de nós, Ele deu um tempo de graça. E eu quero dizer que cada dia que passa, o tempo está mais perto de terminar, meu irmão. Cada dia que passa, nós estamos caminhando para mais perto do final da nossa jornada. E a nossa vida precisa caminhar crescendo para frente e para cima, conhecendo a Deus e vivendo pela graça e pelo conhecimento de Deus. Quanto mais eu busco conhecer quem é Deus, mais eu vejo que não há o que temer. Deus não perdeu o controle de nada desse mundo. Nesse exato momento, se Ele quiser, Ele muda a história de todo esse mundo aqui. Ele tem esse poder. Se Ele não faz, Ele tem as suas razões por quê. O verso 30 diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos o nosso caminho, provemo-lo e voltemos para o Senhor. O povo tinha sido levado cativo. Meus irmãos, o povo sofreu muito. Quando a gente lê Lamentações, todo ele, capítulo 4, fala do cerco de Jerusalém. Fala do que o povo sofreu. Era a vontade de Deus que o povo sofresse? Não. Não, meus irmãos. Mas quando a gente vai estudando mais profundo, se Deus não permitisse que eles fossem levados cativo, Deus disse que estava sujeito a perder toda a raça humana. Mas Ele permitiu que uns fossem levados cativo para ver se Ele salvava alguns. E diz que no cativeiro babilônio, os hebreus abandonaram a idolatria. Abandonaram a idolatria. E eu fico pensando assim, como Deus é maravilhoso. Deus às vezes permite algo na nossa vida, porque Deus Ele quer que nós olhemos para nós mesmos, muitas vezes, igreja. Quantas coisas hoje Bárbara, eu olho para a minha vida, quantas coisas que eu sofri, escolhas erradas que eu fiz, vivendo contra o plano de Deus. Não conhecia Deus. Deus perdoou? Perdoou.
palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele quer que todos sejam notificados e se arrependam. Então, depois que eu pude conhecer a Jesus, eu pude ver quantas coisas na minha vida, quantos sofrimentos foi trazido na minha vida por escolher coisas que eu achava que era bom para mim. Eu escolhia conforme a minha vontade, mas eu não tinha o conhecimento de Deus. Mas eu quero dizer que esse povo, ele tinha o conhecimento de Deus. Deus diz que enviava todos os profetas. Todos os profetas eram mortos. Jeremias mesmo era jogado no fosso. Todos os profetas, eles não aceitavam o que Jesus falava. O que o profeta falava vindo de Deus. E eu fico olhando assim, fico pensando hoje, igreja, quanto nós ouvimos que isso aqui é Deus falando conosco. Quando Ele diz que nós devemos esquadrinhar os nossos caminhos. E provemo-los e voltemos para o Senhor. E eu fico olhando assim, eu fico pensando assim, meus irmãos, todos nós temos alguma coisa para acertar ainda com Deus, pode ter certeza disso. Eu quero te dizer assim, se nós estamos vivos, é porque tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. E Deus não quer perder ninguém. Deus não quer perder nenhum de nós. E sabe por que Ele não quer perder? E sabe por que às vezes a gente é tão infeliz e tão amargurado e tão triste com as coisas de Deus? Sabe por quê? Eclesiastes. Abre o livro de Eclesiastes, capítulo 3. E olha o que está escrito lá. Salomão escreveu isso aqui no final da vida dele. E eu fico olhando assim, ó. O homem mais sábio desse mundo, mas também fez muitas besteiras, fez muitas coisas erradas, mas no final da vida dele, ele deixou coisas muito profundas escritas, que a gente pode aprender. E eu fico olhando o capítulo 3 de Eclesiastes, né? Tem algo muito interessante, que enquanto nós não entendermos esse verso aqui, meus irmãos, nunca ninguém vai ser feliz longe das mãos do Criador. Nós fomos criados pelas mãos de um Deus, e nós só seremos plenamente felizes quando nós voltar para o Senhor. Olha o verso 3 de Eclesiastes, o verso 11 de Eclesiastes 3. Diz assim, ó. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Meus irmãos, Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. Tu só vai ser feliz quando tu preencher com aquilo que é eterno. Enquanto que nós não botarmos o que é eterno, o espaço, o buraco continua vazio. Pode botar outro casamento, pode botar outro carro, pode botar outro caso, pode fazer quantas viagens tu quiser. Continua vazio dentro do teu ser, porque Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. Aí eu entendo por que ele diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, tu não precisa mais nada, se tu tiver a minha presença. A presença de Cristo preenche todo o espaço da tua vida. E eu quero dizer, igreja, se não está preenchendo, falta Cristo. Falta Cristo. De acordo com esse texto, ele diz que ele pôs a eternidade dentro do coração do ser humano. E eu fico pensando, meus irmãos, assim, ó, todos nós estamos aqui porque nós cremos e desejamos um dia morar com Cristo no céu. Nós desejamos isso e nós queremos isso e nós almejamos um dia estar com Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa. Aqueles que vão andar com Cristo nas mansões celestiais, aqueles que vão viajar com Cristo, conhecendo todos os planetas, vão precisar andar com Cristo aqui nesse mundo. Se eu não andar com Cristo aqui nesse mundo, eu também não vou andar na eternidade com Ele. A palavra diz que onde é que Cristo está, é um pedacinho do céu. Aonde Cristo está, pode ter problema e dificuldade, mas também tem a solução. E solução que só Ele pode dar.
para a raça humana é só Cristo que pode estar. É só Ele que tem a solução. Porque se não fosse Ele, eu nem estaria aqui nessa manhã. Eu ia estar lá resolvendo a minha vida como eu tentei fazer por 46 anos. Trabalhei em vão. Me feri, me machuquei, machuquei pessoas também, feri pessoas também, mas buscando ser feliz. Quando nós entendermos o que é Cristo na nossa vida, aí nós vamos achar um sentido para viver. Mas para nós estarmos um dia com Ele, nós temos que aprender algumas coisas. Para quando Ele voltar, nós estivermos preparados para sermos glorificados, nós temos que aprender alguma coisa. E uma coisa que nós temos que aprender está lá em Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1 e o verso 12. Tiago 1, verso 12 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor o prometeu aos que o amam. Meus irmãos, primeiro eu preciso passar pela prova. Eu sou feliz quando eu passo pela prova. E quando eu passo pela prova, eu sou aprovado por Deus. E quando eu sou aprovado por Deus, eu recebo a coroa da vida. Às vezes nós queremos a glorificação, mas nós não queremos a santificação, o processo da santificação. Fomos justificados pelo batismo quando aceitamos a Cristo. Estamos no processo da santificação. E a glorificação será quando Jesus vier. E nós não podemos queimar etapas, meus irmãos. Que Jesus vai voltar, eu creio que ninguém tem dúvida. Mas o mais importante é eu saber que Jesus vai voltar é que eu esteja preparado quando Ele voltar. Concordam comigo? Porque se Ele voltar e eu não estiver preparado, aí eu vou pedir que as rochas caiam sobre mim e escondam do rosto daquele, porque chegou a hora do juízo. Meus irmãos, hoje é um tempo que nós estamos vivendo, é um tempo tão precioso, gente. É um tempo tão precioso que nós estamos vivendo, que a gente não devia se envolver com mais nada. Porque o Senhor mesmo disse: Bárbara, eu quero que tu te preocupa com o meu reino. E o que tu precisa eu vou dar para ti. Só que às vezes a gente quer tanto ainda desse mundo, da miséria desse mundo, que a gente se envolve tanto com esse mundo, a gente se envolve tanto com esse mundo, que a gente esquece do reino. Mas a gente está esperando Jesus voltar. Hoje é o dia. Jesus disse: se tu ouvires a minha voz, é hoje. O diabo diz: não precisa ser hoje, não. Tem tempo ainda. Mas quem garante que amanhã nós vamos estar vivos? Quem pode dizer que vai voltar mais uma vez nesse templo aqui? Quem pode dizer? Nenhum de nós. E nós às vezes esquecemos a brevidade da nossa vida. Nós esquecemos disso. E nós vamos vivendo como se nós tivéssemos muito tempo. Não, gente. Ultimamente, quando eu saio da minha casa, eu digo assim, não sei se eu volto mais aqui. Ultimamente eu estou vivendo assim. Obrigado, Senhor. Porque hoje eu ainda tive a minha refeição. Obrigado, Senhor. Hoje eu ainda tenho a minha casa, tenho o meu trabalho. Hoje eu tenho. Amanhã eu não sei. Mas hoje eu tenho. E eu agradeço, Senhor, por isso. Tem outra coisa que nós precisamos aprender. Meus irmãos, eu fico olhando. Jesus, ele buscava sempre ensinar. Ele pegou aqueles 12 para ensinar aqueles 12. Eu costumo dizer assim, meus irmãos. Na minha igreja que eu frequento, os lugares que eu vou pregar. Eu primeiro oro muito para mim.
Se eu não souber para onde eu estou indo, como é que eu vou levar os outros? Jesus disse, um cego guiando outros cegos, vão cair ambos no barranco. Eu tenho que saber para onde que eu estou indo. Para eu saber onde é que eu estou guiando aqueles que estão indo atrás de mim. Os meus liderados, onde é que eles estão indo? Meus irmãos, tem tanta coisa para a gente falar sobre Deus, né? E eu quero dizer, aqueles que não estão levando as pessoas para Cristo, Deus vai tirar da obra dele. Porque ele não quer, ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então, se eu não estou aproximando as pessoas de Deus, eu estou afastando elas de Deus. Deus vai me tirar da obra. Eu tenho muita responsabilidade com a palavra de Deus. Eu tenho muita responsabilidade. Porque a gente vê vários relatos na Bíblia, pessoas que foram chamadas por Deus, mas pessoas que foram rejeitadas por Deus. Não serviram para trabalhar. Então eu peço para Deus, me capacita para mim ajudar os outros. Capacita a Bárbara para que ela possa ajudar os outros. Vamos ver o que está em Filipenses capítulo 4. Algo que a gente também precisa aprender, meus irmãos. Filipenses capítulo 4. Eu tenho buscado, meus irmãos, assim, aprender de Cristo. E eu vejo, assim, que quando a gente vai aprendendo de Cristo, ele disse uma coisa, assim, em Mateus capítulo 11, quando ele diz assim, ó, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e tu vai achar descanso para a tua alma. Quantas e quantas vezes a gente fica arrumando tanto problema pela falta de humildade. Pela falta de humildade e pela falta de mansidão. Quantas vezes, meus irmãos, a gente entra em cada problema por faltar isso. Jesus diz, aprende de mim isso. Aprende de mim isso. Filipenses capítulo 4, verso 10 diz assim, Paulo falando sobre os filipenses, né? E ele diz assim, verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Olha o verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Sim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a viver contente. Eu tenho que aprender a viver contente nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Porque a minha alegria é o Senhor. A minha alegria é o Senhor e ela não pode depender de circunstâncias externas para mim ter a minha alegria. As circunstâncias externas vão aparecer, mas a minha alegria é tão grande por saber que o Senhor está comigo e que Ele tem o poder para resolver tudo isso, que eu me alegro. E esse alegrar, meus irmãos, não é dando gargalhada, mas é um estado de espírito. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor está de olho em mim. Eu sei que o Senhor observa a minha vida. E eu sei que o Senhor está cuidando. Se o Senhor está cuidando, isso tudo é muito pequeno. Não vou me envolver com isso. Não vou me envolver com isso. Deixa isso para o Senhor. Então eu vi que Paulo diz que ele aprendeu. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente não nasce sabendo. O ser humano, desde a entrada do pecado, o ser humano passou a ter uma natureza egoísta, que não se contenta com nada. Tu hoje tem uma coisa, tu está feliz, amanhã tu já não está feliz, tu quer outra coisa, e amanhã depois tu está feliz e tu não está mais feliz. Então, essa é uma insatisfação do próprio ser humano. Mas quando nós encontramos a pérola de grande preço, a nossa alegria não depende de circunstância. Ela depende de uma pessoa chamada Jesus Cristo. E o Senhor Jesus não tem oscilação. Ele não está um dia de mau humor, outro dia de bom humor. Não, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Meus irmãos, isso me alegra no Senhor. E eu quero ler um texto que está nesse livro, Mente, Caráter e Personalidade. E hoje de manhã foi falado aqui, eu gostei muito. Meus irmãos, crê no Senhor Deus e estará seguro.
crê nos seus profetas e prosperarei. Se nós não buscarmos no profeta que Deus deixou para nós, não tem como nós ter prosperidade espiritual. Não tem, porque Deus diz isso. Deus diz que Ele deixou os profetas para nos orientar. Ele deixou os profetas para nos instruir. E aqui está falando, meus irmãos, no capítulo que está falando sobre preocupações e inquietude. É nesse capítulo que está falando esse que eu vou ler aqui. Olha o que eu vou ler aqui. Nosso Pai Celeste, Ele mede e pesa cada prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Então, para começar, Deus já mede, Ele já pesa, antes dele mandar uma prova para mim. Olha só, diz assim, ó, Ele considera a circunstância. Meus irmãos, ele considera a circunstância. Aqui na igreja é muito fácil ser um cristão. Mas Deus considera até a circunstância que a gente está, se Ele pode dar essa prova. Olha o Deus de amor que Ele é. Conforme a circunstância que tu está, Ele não vai permitir que essa prova, Ele sabe que tu vai fracassar. E olha aqui, ó. Ele considera a circunstância e a força daquele que vai ficar sobre a prova e o teste de Deus. Jamais permite que as tentações sejam mais fortes do que a capacidade de resistência. Então, ninguém vai morrer por uma prova. Vamos sair melhor. Ninguém vai morrer por ela. Vamos sair melhor dela. Aqui diz assim, ó. Se a alma é sobrecarregada e a pessoa é dominada, isso nunca pode ser atribuído a Deus, como tendo deixado de dar força e graça, mas o tentado não esteve vigiando e orando, e pela fé não se apropriou das providências que Deus tinha em abundância para dar para ele. Quando nós somos vencidos e caímos numa prova, nunca podemos atribuir a Deus. Faltou oração, faltou se apegar nas promessas de Deus. E aqui diz assim, ó, Cristo nunca falhou a um crente em sua hora de combate. O crente tem que reclamar as promessas de Deus e enfrentar o inimigo em o nome do Senhor, e ele desconhecerá qualquer coisa semelhante a fracasso. Meus irmãos, eu tenho estudado e tenho percebido, eu quero dizer por mim mesmo, nós trazemos muita desonra para Deus. Muita desonra para Deus. Nós muitas vezes dizemos que Satanás é mais poderoso do que Deus, porque Deus não é capaz de me livrar do que eu estou passando. Deus não é capaz de mudar alguma coisa na minha vida. Isso é uma ofensa para Deus. Lembra? Toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade, Ele é o Criador. Ele é o Criador, Ele é o poderoso. Ninguém é soberano a Ele. Tudo está subordinado a Cristo. Ele é o soberano. Então, quando eu digo que eu não posso vencer ou que eu não estou vencendo, bota joelho no chão e ora e clama a Deus. Pede a Deus. E eu quero dizer que tu pode entrar na fornalha, mas o quarto homem vai entrar contigo. Eu tenho certeza disso. Absoluta certeza. Ele prometeu. E eu acho muito lindo porque ele diz que ele empenhou o trono dele na palavra dele. Ele empenhou o trono dele na palavra dele. E ele diz que ele não traz desonra para o nome dele. Ele não é homem, ele é Deus. Eu louvo o nome do Senhor por isso. Eu louvo o nome do Senhor por isso, por saber que a gente está num mundo tão caótico, tão precário, tão cheio de miséria, tão cheio de demônios. Mas tem os anjos do Senhor aqui na terra. Tem o poder de Deus. Tem o Espírito Santo para te guiar. Tem o Espírito Santo para te dar sabedoria, para te dar entendimento. E dizer assim, olha mais para cima um pouco. Tira os olhos desse mundo e olha para cima. Olha para o trono de Deus. Olha para o santuário celestial. E vê Cristo Jesus sentado lá. E eu quero dizer mais uma coisa. Nem sempre Ele está sentado. Quando um filho clama, Ele se levanta do trono. Deus não assiste passivo quando a gente clama. Não. Ele é um Deus que age. Ele é um Deus que envia auxílio e envia socorro para cada um de nós. Não há o que temer. Amém? Meus irmãos, vamos aprender a passar pela prova. E vamos dizer que nem os nossos irmãos no passado. Se o Senhor quiser me livrar, Ele que livre.
Se não, fica sabendo que nós preferimos morrer do que negar o nome de Cristo. Que nós possamos ter isso na nossa mente, nas nossas palavras e na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te dê um lindo sábado. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar o louvor.